aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Romanos capítulo 8, verso 31. Sei com a sua Bíblia aberta aí. Te pede aos irmãos que, se não está usando o celular, que você possa colocar de lado aí e concentrar unicamente na palavra do Senhor. Que Deus possa falar ao nosso coração e assim sejamos fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém? Se você não encontrou, eu vou ter que prosseguir. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convido você a orar mais uma vez comigo para que Deus fale conosco. Pai, nesse momento nós queremos devotar a nossa vida a Ti, ó Deus, em oração, para que o Teu Santo Espírito nos auxilie, para que nós venhamos compreender a Tua palavra e assim nós venhamos praticar. Eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos para que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, para que não apenas a minha vida, mas também a vida dos meus irmãos que nos encontram nos assistindo, ó Pai, também sejam edificados pela Tua palavra e que sejam encorajados a prosseguir firmes na Tua palavra, perseverantes, ó Deus, na oração e na meditação dela, ó Pai, glorificando sempre ao Teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza nesse momento e que, acima de tudo, o Teu nome seja exaltado para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria falar um pouco sobre esse texto hoje com os irmãos, uma breve devocional, sobre dizer que aquilo que o texto nos remete aqui, dizer que Deus é por nós. Se você pode glorificar ao Senhor, dê um glória aí na sua casa, porque essa é uma verdade que conforta o nosso coração. Deus é por nós. É uma verdade que traz paz e esperança, principalmente para aqueles a quem Deus escolheu. Nós vivemos momentos tenebrosos no mundo na qual nós estamos nos encontrando. E as dificuldades ela têm vindo e pegado muitos, e muitos têm esfriado na fé, unicamente por não estar com a sua vida alicerçada em Cristo, na palavra do Senhor. Mas eu quero lhe dizer que Deus é conosco. Ele nos auxilia, Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso Deus que cuida de nós, o Deus que está com sua mão sobre as nossas vidas, nos auxiliando. Ainda que venha estar acontecendo toda essa coisa no nosso país, no mundo afora, eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle da situação. Deus, Ele continua intercedendo por nós e cuidando do seu povo. Sendo assim, queridos, quando nós nos remetemos a esse livro que Paulo escreve, nós vemos que Paulo tem um objetivo primário com esses irmãos. E Paulo tem o objetivo principalmente de ensinar as grandes verdades do Evangelho. Evangelho esse da graça de Deus. Uma vez que esses irmãos nunca tinham tido contato com ele. Mas Paulo está preocupado, meus irmãos, não apenas porque ele ainda não teve contato com esses irmãos, mas ele busca, não medindo esforços,
para fortalecê-los e ensiná-los a respeito das ricas porções que se contém no Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós nos remetemos aos capítulos anteriores, ao contexto desse livro, nós vemos que Paulo já começa apontando, falando sobre a condenação, a necessidade da justiça divina, unicamente porque tanto os gentios como os judeus e toda a humanidade se encontra debaixo da ira vindoura do nosso Deus, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como nós nos achegarmos ao Senhor se não for por intermédio da santa e grande justiça do nosso Deus. Sendo assim, Paulo busca levar aos seus leitores e mostrar para eles a real posição do homem diante de Deus. Quando nós vamos caminhando a partir do capítulo 3, antes de Paulo falar depois que Paulo fala da necessidade da justiça divina, porque ninguém pode se achegar até Deus se não houver a justiça satisfeita desse Deus. Paulo agora, a partir do capítulo 3, depois do versículo 21, ele vai mostrar um pouco da provisão divina desse Deus. Já que o homem não tinha condição nenhuma de se achegar até Deus, esse Deus agora ele se apresenta e mostra o seu real plano para resgatar toda a humanidade. Não apenas os judeus, não apenas os gentios, mas todos aqueles que vieram a crer no seu nome. Então, Paulo vai dizer que essa provisão ela não vem mediante os esforços humanos, mas ela vem unicamente pelo poder de Deus. Então, a partir do capítulo 4, ele vai dar alguns exemplos, como o de Abraão, como Abraão recebeu essa justificação, e ele vai dizer que Abraão não recebeu essa justificação por obras, mas foi pela fé em Cristo Jesus. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu no Senhor e ele foi justificado. Ou seja, não é apenas agora no Novo Testamento que a justificação ou a graça do Senhor vai ser manifestada, mas desde o Antigo Testamento a graça do Senhor já vem se revelando sobre a vida daqueles que ele escolheu. Então Paulo vai começar a falar um pouco das bênçãos dessa justiça, que é justamente a salvação e a justificação. E quando Paulo chega no capítulo 8, Paulo mostra que Deus fez para conceder aos cristãos a vitória. O que Paulo vai mostrar aqui nada mais é de todo o plano de Deus, aquilo que Deus fez para nos resgatar e conceder essa justificação. Ele destaca o que Deus está fazendo agora e o que o crente também deve fazer. Ele enfatiza não apenas isso, mas também a relação do Espírito com o crente e também a inter-relação desse Espírito com o próprio Cristo e o próprio Pai. Ele mostra também mais na frente o destino daqueles que amam a Deus e mostra nada disso poderá separar do amor de Deus aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nós somos justificados não por nossas obras, mas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi Cristo quem morreu, foi Cristo quem padeceu pelos nossos pecados, foi Cristo quem ressuscitou, e é Cristo que está assentado à destra de Deus, provando que o sacrifício foi aceito e de que hoje ele está reinando sobre todas as coisas. No versos a seguir, quando Paulo chega nesse versículo 31, ele investe todo o seu tempo para demonstrar o verdadeiro triunfo dos cristãos sobre o pecado, fazendo isso com um verdadeiro jogo de perguntas e respostas, aquilo que nós chamamos também de retórica, buscando ensinar esses irmãos de uma maneira bem clara, se eles viessem ter alguma interrogação na sua cabeça. Então, queridos, já que, como nós iniciamos, nós falamos que Deus é por nós, e qual a certeza de que Deus de fato é por nós? Quando nós olhamos para os versos que nós lemos, eu quero dividir pelo menos em 4 partes. Nós iremos olhar primeiramente para o verso 31 e 32, quando Paulo diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É necessário nós compreendermos algumas coisas antes de nós analisarmos esse texto. Paulo ele escreveu para cristãos. Ele está orientando aos irmãos a respeito do evangelho que os alcançou.
E Paulo não está escrevendo para ímpios. Então, sempre quando nós vemos todos ou nós, Paulo está falando dos cristãos, aqueles quem Deus escolheu e agora manifesta a sua graça. Então, Paulo, quando ele fala no verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Nós olhamos, aqueles que estudaram já no Instituto em Sinai e aprenderam um pouco sobre como interpretar a Bíblia, nós aprendemos uma coisa, que na regra nós temos que, para entender algumas coisas, nós precisamos nos remeter aos versículos anteriores. Veja que no verso 31 ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Nós podemos dizer que é os versos 28 ao 30 que ele vai dizer algumas coisas. Mas também nós não podemos anular os versos ou os capítulos anteriores. Mas veja também que Paulo fala no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, irmãos, porque nós precisamos ter a certeza de que Deus é por nós. Ou seja, todos aqueles que creram em Cristo, confessaram a Ele como seu Senhor, eles precisam ter a certeza que esse Deus que o chamou, esse Deus também o justificou. E é justamente essas coisas que Paulo está falando. E a esse que ele justificou, ele também, mais na frente, ele fala que ele os glorificou. Ou seja, o plano de Deus está atuando. Outrora que Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, agora eles podem regozijar de alguns privilégios e compreender de que Deus é quem opera sobre a vida do crente. E é Deus quem concede essa certeza de que todos aqueles que creram em Cristo, eles já se encontram salvos. Essa verdade, ela precisava invadir o coração desses irmãos. E imagine só o cenário. Todos nós pecamos, nos afastamos de Deus. E agora Paulo diz que Cristo morreu por nós. E ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Uma vez, então, a primeira certeza de que Deus é por nós é que o próprio Deus não poupou o seu próprio Filho, mas ele entregou para que nós tivéssemos vida e vida eterna. E essa justificação que tanto Paulo vem falando nos capítulos anteriores. Sendo assim, queridos, como poderá existir algo mais impressionante que isso? A entrega do único Filho para o resgate daqueles que mereciam condenação eterna, castigo eterno. Para que houvesse perdão de pecados, nós precisamos compreender que era necessário a morte de alguém justo. E quem morreu não fomos nós. Quem pagou o preço para que nós viéssemos obter essa justiça de Deus não fomos nós, não fomos as nossas obras ou a lei, como muito era pregado. Mas foi o sangue precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que precisa estar no coração dos irmãos nesse momento. Infelizmente, nós estamos com a nossa cabeça tão cheia das coisas deste mundo, que nós acabamos nos esquecendo das verdades sublimes do Evangelho. Irmãos, nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é do alto, onde Cristo vive e estar à destra de Deus, para que assim nós venhamos continuar perseverante e assim glorificando ao nome do nosso Deus. E Paulo vai seguindo no mesmo versículo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo aqui no livro de Romanos, ele vai apresentar que o nosso Deus é um Deus acessível, que o nosso Deus é um Deus poderoso, que o nosso Deus tem um controle sobre tudo, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Se o nosso Deus é tão grandioso e o Deus que é absoluto, Deus que é soberano, está conosco, como poderá existir alguém que esteja contra nós? O cristão precisa ter isso em seu coração para que ele possa prosseguir com fé e com esperança nesse Deus que é vivo e reina soberanamente. Quando nós nos remetemos aos versos 33 e 34, nós teremos outra certeza aqui, de que Deus é por nós. E essa certeza, ela precisa também estar fincada em nosso coração, de que é Ele quem nos justifica e não as nossas obras. Veja que Paulo vai dizer o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Quem os condenará? Perdão.
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode, meus irmãos, pagar nada ou condenar os eleitos de Deus. Ninguém pode intentar contra os eleitos de Deus, porque a justiça que o justificou não foi a justiça humana, mas foi a justiça perfeita de Deus. Pois aquilo que declarou justo não fomos nós, não foi o homem, mas foi o próprio Deus, trabalhando juntamente com a sua divindade, com a Trindade. E a Trindade, nós percebemos que ela trabalhou ativamente em tudo isso. Então Paulo vai dar algumas evidências aqui, nesses mesmos versículos, que vai fundamentar a nossa verdade que nós falamos, de que Deus é quem nos justifica, e nós precisamos ter isso em nosso coração, e precisamos encher o nosso coração de paz e esperança. Veja quando ele fala, nos versos 33 e 34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, grave isso, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, nós temos 4 coisas aqui. Primeiro, Paulo fala que Cristo morreu por nossos pecados. Ou seja, para que a ira de Deus fosse satisfeita, era necessário que alguém justo morresse em nosso favor. Ou seja, Cristo morreu em nosso favor. Então, nós temos a primeira verdade, que é suficiente para fundamentar a nossa fé e dizer que ele já nos justificou, porque Cristo morreu por nossos pecados. E no verso 34 também ele diz que Cristo não apenas morreu, mas também ele ressuscitou, provando que todo o plano de Deus ele está sendo completado. E Paulo vai dizer também que Cristo está à destra de Deus, provando que ele não apenas morreu, ressuscitou, mas também que agora ele está à destra de Deus, governando todas as coisas. E Paulo vai dizer, meus irmãos, que essa certeza ela precisa estar precisa estar firme em nosso coração. E entendendo que Cristo já nos justificou e nós não precisamos mais fazer nada, que ele também está lá à destra de Deus, intercedendo por nós. Não sou eu que estou falando, é o próprio verso 34, onde Paulo diz: quem os condenará? É Cristo quem os justifica. Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, Paulo aqui não está dizendo que nós não venhamos ter algo que possa nos acusar, porque nós, embora já estamos salvos, fomos justificados, ainda continuamos falhando. Os homens talvez eles podem vir contra nós e evidenciar algumas acusações sobre as nossas vidas. Mas aquilo que diz respeito à salvação, à nossa justificação, ela já está selada. E em Cristo nós temos a certeza de que nós fomos salvos e que nós aguardamos ansiosamente por Ele para nos buscar. Ou seja, Cristo já fez a justificação, é um ato de Deus, e agora Ele está também operando a santificação em nós. O Santo Espírito ele está nos cuidando de nós, nos ensinando, nos insistindo em nossas fraquezas e nos ensinando a amar a mais o nosso Deus, o Deus que nos salvou. O fato de Deus ter justificado a nós não significa que não pecamos ou que não existam atitudes que podem nos acusar. Contudo, nada disso sobrepõe a força da justiça divina que foi imputada em nós através de Cristo Jesus. Isso é motivo para nós nos alegrarmos, meus irmãos. Quando nós estivermos cabisbaixos, tristes, angustiados, com esse momento tão tenebroso que nos alcança, nós precisamos nos lembrar que a maior coisa que poderia nos causar em nossas vidas, a maior destruição, agora nós podemos confiar em Deus e saber que em breve tudo isso vai passar e que nós iremos estar com Ele na eternidade, glorificando e exaltando ao seu nome. Quando nós nos remetemos aos versos mais à frente, nos versos 35 ao 37, Paulo vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, Deus é por nós. Primeiramente porque Ele entregou o seu Filho, e o seu Filho pagou o preço pelo nosso pecado. Deus é por nós porque Ele já nos justificou através do precioso sangue de Cristo. Ele imputou a sua justiça em nós. E nós precisamos entender também que Ele nos garante a vitória, mesmo passando por dificuldades. Os eleitos de Deus, meus queridos, eles se encontram em um processo, ainda que já estejam salvos, perdoados, justificados, eles estão num processo que o levará à glorificação final com a volta do Rei Jesus. Agora, uma vez que nós somos alcançados por Cristo, que nós somos tomados por Ele e agora nós vivemos para Ele, nós precisamos entender também que o Espírito de Deus está mudando a nossa mentalidade. E agora, por mais que as perseguições, as dificuldades, as tribulações dessa vida venham, nós precisamos entender que nós estamos com uma nova mentalidade. Estamos enfrentando, sendo perseguidos, estamos enfrentando a fome, a nudez, perigo ou qualquer outra coisa. Deus é conosco. O suficiente para nossas vidas é saber que Deus é por nós, meus irmãos. Não é colocar a nossa confiança em presidente, governadores, prefeito, pastores, bispo ou qualquer outra coisa. Mas nós precisamos confiar no nosso Deus, no Deus que peleja por nós. E é justamente isso que Paulo busca apresentar para os seus leitores ou para os seus irmãos ouvintes. No meio de todos esses obstáculos, podemos obter a vitória por meio daquele que nos amou. Não é por meio, meus irmãos, da nossa força, do nosso conhecimento ou por meio daquilo que nós podemos fazer. Nós estamos vencendo por meio de Cristo. Mas Paulo aqui diz que nós já vencemos, nós temos a certeza que nós vencemos. E aqui no verso 36, Paulo diz, ele dá uma citação do Antigo Testamento, também para mostrar a esses irmãos que o sofrimento ele sempre foi algo presente na vida do povo de Deus. Ou seja, enquanto estivermos nessa terra, nós vamos estar sofrendo, mas também nós estaremos na certeza que o nosso Deus é por nós e Ele nos assiste em nossas fraquezas. O nosso Deus, Ele é um Deus magnífico, meus irmãos. Embora todo o caos que está instalado no mundo inteiro, o povo de Deus, ele precisa entender de que Deus, ele peleja por nós e que está cuidando de cada um de nós. Sabendo disso, meus irmãos, o sofrimento de Cristo, ele não foi em vão. Foi um fato que aconteceu, foi algo que aconteceu para que nós hoje viéssemos lembrar e entender que nós não precisamos nos preocupar, ficar angustiado com o nosso coração ligado nas coisas deste mundo, mas nós precisamos estar ligados naquilo que Cristo deixou para nós, que é o nosso dever, confiar unicamente nele e permanecermos perseverantes na fé e na santa palavra de Deus. Ou seja, nós aprendemos que Deus é por nós, sim, porque Deus entregou o seu único Filho em nosso lugar. Ou seja, a justiça de Deus, a ira de Deus, ela foi satisfeita e a justiça de Deus foi imputada a nós. Nós aprendemos também que Ele nos justificou, ou seja, nós precisamos confiar unicamente nele, porque Cristo morreu por nossos pecados, Cristo ressuscitou e Cristo está à destra de Deus e Cristo também intercede por nós, mesmo estando lá à sua destra. Mesmo sendo Deus transcendente, Ele é um Deus que se comunica com cada um de nós e intercede por nós. Nós precisamos também compreender que Ele nos garante a vitória. E essa vitória não é algo que nós precisamos, como podemos dizer, como algo que nós almejamos nessa terra, porque tudo isso passará. Mas a maior vitória que o cristão poderia ter é a salvação de sua vida. E isso Cristo já deu para ele. Essa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. E a outra coisa que nós precisamos aprender se encontra nos versos 38 e 39. É que Ele também jamais se afastará de nós. E nós jamais se afastaremos do amor de Deus. Porque é Cristo quem nos assegura no próprio Deus. Veja o que Paulo vai dizer nos versos 38 ao 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não será a angústia que vai nos separar do amor de Deus. Não será a escassez, a fome ou qualquer outra coisa que esteja nesse mundo. Não será a perseguição dos homens. Saiba que a gente vai sempre ser perseguidos por causa do Evangelho. E Paulo busca mostrar isso para os irmãos, que eles estariam sofrendo perseguições, tribulações, dificuldades. Mas Paulo vai além e diz que nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem os anjos, nem nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, isso é uma verdade que precisa estar cada vez mais firme em nosso coração. Não apenas nesse momento de dificuldade, mas nos momentos também que nós estivermos no momento bom. Precisamos sempre lembrar que o nosso Deus já fez tudo por nós. E a única coisa que precisamos agora é cumprir a sua vontade aonde nós estamos vivendo nesse momento. Ainda que exista um compilado de coisas contra nós, nenhuma delas tem poder suficiente de nos arrancar dos braços do eterno Rei e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus por seu povo transcende o nosso conhecimento. E a postura daqueles que foram salvos por Cristo é de se derramar unicamente em louvor e gratidão a esse único Deus verdadeiro. E é isso que Paulo almejava para esses irmãos. Eles precisavam entender que uma vez que eles estavam separados de Deus por causa dos seus pecados, agora Cristo pagou o preço e agora eles se encontram no mesmo privilégio. Antes inimigos de Deus, agora cordeiros com Cristo, porque o sangue de Cristo foi suficiente para remover toda a culpa que existia contra nós diante do próprio Deus. Meus queridos, para concluir, a nossa vitória, ela é garantida. Não é algo que vai acontecer. Aquilo que poderia nos acusar de vez e nos destruir de uma vez por todas, estar ao nosso lado, agindo por nós e permitindo sonharmos com novos céus e a nova terra, porque o nosso Deus é por nós. Os sofrimentos do presente jamais poderão ser comparados com as glórias futuras. Os olhos dos eleitos de Deus precisam estar unicamente voltados para as coisas do alto. Quando as coisas estiverem ruins, meus irmãos, glorifique ao nome do Senhor. Porque saiba que o nosso Deus, ele jamais se apartará de nós. Ele continua conosco, mesmo nas dificuldades. Quando as coisas estiverem indo para o lado contrário, não de acordo com aquilo que você planejava, saiba que os planos de Deus, ele está se cumprindo. E é o plano de Deus que vai reinar e não o nosso. O que precisamos fazer é unicamente descansar nos braços do nosso Deus e confiar que os planos de Deus, a vontade dele é boa e perfeita e agradável para nossas vidas. Se essa doença vier a alcançar alguns familiares, que Deus nos o livre, nós precisamos unicamente continuar confiando no nosso Deus, de que Ele está cuidando de nós. Se você se encontra desempregado nesse momento, confie que Deus pode sustentar a sua família. Esteja orando, intercedendo, apresentando diante do Senhor as suas dificuldades. É nessa certeza, meus irmãos, que nós se baseamos. Não na certeza do homem, mas na certeza de que Deus é por nós e de que Ele age em nosso favor. Não foi os nossos méritos que nos levaram até Ele, mas foi a sua soberana graça. A graça que foi manifesta através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, imagine agora que nós somos o seu povo, seus filhos e co-herdeiros com Cristo. Será se Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Perdão de pecados, cura, tudo aquilo que nós necessitarmos? Mas saiba que não é a sua vontade que vai prevalecer, mas é a vontade do Senhor. Descanse em Deus, meus queridos. Descanse no Senhor, que o mais Ele fará. Acima de tudo, nós precisamos entender que Deus está conosco e é Ele quem peleja por nós. Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus esteja fortalecendo as nossas vidas. Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque Tu és um Deus poderoso. Deus, que o Senhor possa cravar no coração dos nossos irmãos, na nossa vida, essa verdade tão sublime do Teu Evangelho, de que o Senhor já nos garante, ó Deus, uma vitória no final.
Ainda que nós venhamos passar por tribulações, angústia, tempestades, coisas que vão nos levar para distante, ó Deus, nós precisamos estar cientes de que o Senhor está conosco e de que no final tudo dará certo, de que nós iremos triunfar juntamente com o Senhor e viveremos na eternidade contigo, glorificando e exaltando ao teu santo nome juntamente com nossos irmãos. Pai, não deixe que as dificuldades dessa vida venha nos afastar da tua presença, porque às vezes nós estamos frios na fé, mas que o Senhor esteja fortalecendo a cada vez mais a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, esteja com aqueles, ó Pai, que se encontram fracos na fé, aqueles que ainda não te conhecem, que a tua palavra seja revelada a eles, para que eles venham conhecer esse Deus verdadeiro, porque não há salvação em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando a vida dos nossos irmãos que pediram essas dificuldades, para que nós estivéssemos orando por eles, que o Senhor esteja com eles, assistindo a Deus em suas fraquezas, que teu Santo Espírito possa conduzir as nossas vidas, ó Deus, e conduzir-nos, ó Deus, para uma ótima noite de descanso, que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos, ó Pai, que se encontram espalhados pela face da terra, dando saúde, ó Pai, a força e a fé para que nós venhamos prosseguir, ó Deus. E acima de tudo, que nós venhamos confiar no Senhor e sempre entender de que o Senhor é por nós. E não há glória maior de que saber de que o melhor do Senhor já veio, que foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos despedimos e pedimos que os irmãos estejam orando pelos pedidos dos irmãos, pela vida da igreja, pela vida financeira da igreja. Não esqueça de devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Procure a tesouraria da igreja. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, para que quando nós estivermos ao vivo, nós chegaremos até a sua casa, para juntos possamos estar cultuando ao Senhor. Fique com Deus e um abraço do nosso amigo e irmão Gilvandro Oliveira. Deus abençoe. Eita, reverendo.